discípulos adolescentes! Vamos ao estudo de hoje. Bem, como vocês sabem, hoje é o dia do Escavando a Verdade. E hoje, como vocês sabem também, nós iremos escavar mais a fundo a história desses três reis que nós iremos ver durante essa semana, começando hoje. Bem, então, chega de enrolação e os textos que nós precisamos estudar na nossa escavação estão lá em 1ª e 2ª de Crônicas, capítulo 33 e 34. Para as perguntas. Descreva brevemente o que o texto diz sobre o tipo de pessoa que eles eram. Primeiro deles, Manassés. Bem, ele era para ser bom, não é verdade? Porque Ezequias, que era o seu pai, que a gente estudou semana passada, era bom. Então, pela influência, Manassés deveria ser bom também. Só que não. Meio que ele escolheu ser ruim. O que não foi muito bom para ele, mas ok. Ele escolheu ser ruim. O filho dele, Amon, decidiu... Calma. Amon, ele meio que deveria ser ruim, assim como o pai dele, não é verdade? Só que, como diz o ditado, não há nada tão ruim que não possa piorar. O que não é verdade, por causa que no caso de Amon, nós vemos que ele tinha tudo para ser ruim, mas ele foi pior. Pois é. E o último deles, Josias. Josias, ele... Pensa comigo. Se o seu avô era ruim, seu pai era pior que o seu avô, Josias, ele teria que ser o pior do pior, não é verdade? Só que não aconteceu isso, sabe por quê? Porque Josias, ele decidiu mudar essa história e com a ajuda de Deus, ele decidiu ser bom. Segunda pergunta. Que palavras ou frases são repetidas nesta história? Bem, começando lá nos 2 primeiros reis, nós vemos que as palavras ou frases mais comuns, por eles serem ruins, é fez o que era mal aos olhos do Senhor. Fez idolatria, lembrando que isso não se aplicava a Josias. Terceira pergunta. Como Deus conseguiu encontrar formas de atrair sua atenção quando você esteve distante dele? Bem, Deus, ele é muito criativo, como a gente já sabe. E ele consegue encontrar e fazer qualquer coisa para chamar a nossa atenção. Através de uma música, de pessoas, de palavras, pode ser através de acontecimentos bons e de acontecimentos ruins também. Quarta pergunta. Que desafio você considera o mais difícil para um rei, líder? Simples. Lidar com o povo. Por quê? Porque num povo, obviamente, tem várias pessoas, ou seja, vários pensamentos diferentes, vários gostos diferentes, várias necessidades diferentes. E um rei ou um líder precisa atender essas necessidades com muita sabedoria e muita paciência para lidar com todas essas coisas diferentes entre o povo. Quinta pergunta. Em que sentido os pais moldam a fé que seus filhos têm em Deus? Bem, os pais eles são a primeira influência que os filhos têm. E então, não quer dizer que essas crianças, elas vão seguir o que os pais são. O que isso está claro na história dessa semana, porque os filhos foram bem diferentes dos pais. Última pergunta. Que verso você acha que comunica o ponto central dessa história? Simples, o texto-chave. Mas, sobre o texto-chave, nós vamos ver amanhã. Então, não perca o vídeo de amanhã. Bora estudar? Vamos orar. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor deixa muitas belas histórias que servem para nós na Bíblia. É o que agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tchau, gente. Até amanhã.